Gênesis capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os jacos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os jacos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras. E as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste. São 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome.
Então, todo o tempo de fartura será esquecido. Pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisors para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito. Para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó. Mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras. Mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Porquanto a fome se agravava em toda parte,